A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Descarte qualquer objeto que possa acumular água. Não jogue lixo em lotes vagos, bueiros ou vias urbanas. Denuncie focos do mosquito em imóveis ou lotes próximo à sua casa pelo telefone 3671 1139. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações. Chegou a poupança premiada Sicoob 2019. Agora são mais de 4 milhões de reais em prêmios. A cada depósito de R$200, você concorre a prêmios de até R$200 mil em dinheiro, além de carros, motos e kits casa nova. Quanto mais depositar, mais chances você tem de nadar de braçada nesses prêmios incríveis. Participe! Sicoob, faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Alunos e professores recebem cartas de apoio na volta à Escola Raul Brasil após o massacre em Suzano. O Ministério da Educação recua sobre a suspensão de teste de alfabetização de crianças. INEP publica edital do Enem 2019 e anuncia melhorias na segurança e também no sistema de inscrição. Estudantes criam boné detector de obstáculos para deficientes visuais. Casos de dengue crescem assustadoramente no país. Levantamento mostra que brasileiros diminuíram o consumo de álcool, porém, ainda estão quase 30% acima da média global do consumo da bebida. Na primeira reportagem da série sobre bullying, você verá os transtornos que esse tipo de violência causa na vida das crianças. Veja os destaques da reunião dos vereadores de Paracatu e ainda, atletas da PAI de Paracatu se preparam para a disputa do Circuito Loterias Caixa 2019. Estes e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. A gente abre essa edição com um alerta na área da saúde. Os números de casos de dengue voltaram a crescer no país depois de 3 anos de queda.
Um novo boletim do Ministério da Saúde indica que mais de 200 mil pessoas ficaram doentes somente este ano. O boletim do Ministério da Saúde foi feito com base no número de casos registrados entre 1º de janeiro e 16 de março. Houve um crescimento de 264% no número de casos. No mesmo período do ano passado, eram quase 63 mil pessoas infectadas. 62 pessoas morreram este ano pela doença. A metade delas morava no estado de São Paulo. E a dengue também segue se espalhando rapidamente por Minas Gerais. Os casos prováveis da doença, que englobam as confirmações e os suspeitos, já superaram 66 mil registros. As mortes também estão aumentando, já são 6 óbitos confirmados. A situação pode ser ainda pior, pois há 27 casos de pacientes que não resistiram aos sintomas que ainda estão sendo investigados. O alerta já foi feito por autoridades de saúde. Nestes 3 primeiros meses, a dengue mostra a tendência de ano epidêmico, mas com menor intensidade do que as últimas epidemias, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. O secretário adjunto de Estado de Saúde afirmou que as piores epidemias ocorrem no intervalo de 3 anos. As outras 3 doenças causadas pelo Aedes, chikungunya, febre amarela e zika, estão seguindo padrões habituais. O boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais mostra o aumento significativo no número de casos prováveis. Janeiro terminou com 17.263 notificações. Em fevereiro teve alta, foram 31.197. Nos últimos 25 dias foram registrados 18.169 casos prováveis. As mortes também vêm aumentando, mas um óbito foi confirmado pela pasta. Os moradores que perderam a vida em decorrência da doença são de Arcos, na região centro-oeste de Minas, Betim, na Grande BH, Passos, na região sul, Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e 2 de Unai, no noroeste do estado. Há ainda outras 27 em investigação. No ano passado, foram 11 mortes confirmadas, outras 10 seguem em apuração. Minas já registrou casos de chikungunya e zika vírus. Neste ano, 869 casos prováveis de febre chikungunya, entre eles 35 gestantes, sendo 3 confirmações. Em 2018, foram 11.761 notificações e 2 mortes confirmadas. No caso da zika, foram registrados 262 casos prováveis da doença neste ano, entre eles 65 gestantes. 11 gestantes tiveram a confirmação da doença. No ano passado, foram 168 casos prováveis. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, desistiu do encontro marcado para a tarde de hoje com deputados da CCJ da Câmara. O objetivo era tentar destravar a reforma da Previdência que está parada na Câmara há 35 dias. Diante do risco de esvaziamento da sessão, Guedes decidiu então mandar apenas uma equipe de técnicos para a reunião. Até agora, a principal questão que emperrava o andamento da reforma era o projeto de mudanças na aposentadoria dos militares, que desagradou até mesmo ao PSL, o partido do presidente Bolsonaro. Mas agora o ministro Paulo Guedes pode encontrar um problema ainda maior pela frente. Irritados com o tratamento que o presidente Bolsonaro tem dado ao Congresso, parlamentares do chamado Centrão ameaçam ignorar a proposta do atual governo e dar andamento ao projeto apresentado pelo ex-presidente Michel Temer. Segundo esses deputados, o projeto de Temer já está aprovado pela CCJ e pronto para ser votado. Economiza 600 bilhões de reais em 10 anos. Mais duro, o projeto de Guedes quer economizar 1 trilhão em 10 anos. Mas ainda nem começou a andar e deverá ser modificado pelos deputados, que podem deixá-lo mais brando e com menor meta de economia. Vamos agora falar de emprego. O Brasil registrou a abertura de mais de 173 mil novos postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado nesta segunda-feira pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. O saldo desse mês é o 6º melhor da série histórica do cadastro, desde 1992.
O Brasil gerou 173 mil novos postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro. O saldo é mais que o dobro do registrado no mesmo mês de 2018 e o terceiro ano consecutivo de resultados positivos após os anos de recessão. É uma demonstração de que as mudanças propostas na economia no governo de Bolsonaro, que tratam de flexibilização, desburocratização, retirada de entraves, e uma visão mais liberal da economia, passam confiança à economia real no sentido de retomar o processo de contratações. Depois de 5 meses desempregada, Karina faz parte do grupo que conseguiu uma vaga no mercado de trabalho no mês passado. Eu fiquei desempregada há 5 meses, daí eu vi no site, no Cine, que eles estavam precisando de uma atendente. Daí eu trouxe um currículo, fiz a entrevista e passei. E hoje eu estou aqui até hoje. E eu pretendo crescer profissionalmente na empresa. A gente sente sim que há algum tipo de crescimento, há algo mais que positivo devido aos anos que a gente vem sofrendo perdas, A gente está esperando sim que esse ano seja um ano de crescimento. Em fevereiro, 7 dos 8 setores econômicos registraram crescimento. O destaque foi para o de serviços. A construção civil e a própria indústria também tiveram uma contribuição bastante relevante. E aí isso significa, indica uma retomada sim dos investimentos, uma retomada da formação de capital, o que pode significar depender do desempenho da economia brasileira na geração de mais empregos no futuro. Segundo dados do CAGED, a melhora no emprego no mês passado foi verificada em todas as regiões, com exceção do Nordeste. Na região Nordeste, o resultado foi bastante impactado pelos resultados do setor agrícola, e aí principalmente na economia do açúcar. Mas a expectativa, mais uma vez, é que esses números sejam revertidos nos meses de março e abril, que são meses tradicionalmente bastante positivos para a economia como um todo. E pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comentou os resultados do CAGED e disse que o governo quer muito mais. Segundo o presidente, somando os meses de janeiro e fevereiro, já são mais de 211 mil novos empregos. Por falar em emprego, a multidão esteve hoje no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, em busca de uma oportunidade de trabalho no terceiro mutirão do emprego, uma parceria entre empresas e sindicatos. Este ano, além das 6 mil ofertas de trabalho, houve também 1.300 vagas para cursos de qualificação. Pasta de documentos nos braços e esperança renovada no olhar. Um retrato multiplicado milhares de vezes na imensidão de pessoas que vieram ao mutirão do trabalho no centro de São Paulo. Estou desempregado há 2 meses, E por enquanto estou vivendo do seguro-desemprego. Elaine está desempregada há 3 anos e tem se virado com bicos. Até faxina já fiz, viu? Porque tem que pagar as contas, É muita instabilidade, é terrível. Esse sentimento de incerteza sobre o dia de amanhã é comum a pelo menos 12 milhões e 700 mil brasileiros que vivenciam o desemprego e veem como o menor dos desafios encarar filas como essa. Depois de conseguir a senha, os candidatos vêm para a etapa de triagem. Aqui, eles podem ser direcionados a um dos 6 mil postos de trabalho disponíveis. Outra possibilidade oferecida pelo mutirão deste ano é a de melhorar a qualificação profissional. No ano passado, a gente percebeu que nem todas as vagas foram preenchidas. Tinham 5 mil vagas disponíveis e somente 3.500 foram preenchidas, porque as empresas vêm e disponibilizam suas vagas. E a gente foi entender por quê, e o grande desafio foi falta de qualificação das pessoas que estavam buscando as vagas. Por isso que a gente está oferecendo, através do Centro Paula Souza, 12 cursos de qualificação relacionados às vagas disponíveis. São 1.000 vagas de cursos de qualificação oferecidas pelo governo estadual. O Bruno era o primeiro da fila. Chegou ontem às 9 da manhã. E mesmo que não consiga uma oportunidade como cozinheiro, quer voltar a estudar. O mundo vai sempre andando, A gente não pode ficar parado, a gente tem que se qualificando sempre para poder buscar oportunidades melhores. Apesar dos mais de 173 mil empregos com carteira assinada criados em fevereiro, o melhor desempenho para o mês desde 2014, cenas como a de hoje mostram que a dívida com os trabalhadores do país ainda está distante de ser quitada. Cabe ao movimento sindical, uma das tarefas mais importantes é buscar alternativas do emprego, que é, a meu ver,
uma das situações mais adversas que o Brasil ainda passa. Então é uma tarefa que nós nos sentimos orgulhosos de estar participando em parceria com outras instituições, de buscar alternativas do emprego. E o ex-presidente da República, Michel Temer, chegou a São Paulo depois de passar 4 dias preso na Superintendência da Polícia Federal, no Rio de Janeiro. O desembargador Ivan Atier, do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, mandou soltar Michel Temer, o ex-ministro Moreira Franco e todos os outros presos na Operação Descontaminação. Prometida somente para quarta-feira, a decisão do desembargador Ivan Atier saiu no final da tarde de ontem. Pouco depois, por volta das 7 da noite, Michel Temer deixou a Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, onde estava preso desde quinta-feira, e embarcou de avião para São Paulo. Temer chegou em casa em Pinheiros, na zona oeste da capital paulista, perto das 10 horas da noite. O desembargador Ivan Atier também mandou soltar todos os outros 7 investigados pela operação que ainda estavam presos, entre eles o ex-ministro Moreira Franco, o amigo de Temer, Coronel João Batista Lima, e a mulher dele. Todos foram presos na quinta-feira por ordem do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro, responsável pelos casos da Lava Jato no Estado. As prisões estavam relacionadas à investigação de desvio de recursos na construção da usina nuclear Angra 3. Na decisão de soltar os presos, o desembargador Ivan Atier elogiou o juiz Marcelo Bretas e disse que apoiava o combate à corrupção, mas argumentou que os atos apontados por Bretas eram antigos e não havia fato novo para justificar a prisão preventiva. Também disse que houve uma interpretação caolha do Código Penal para justificar as prisões. A decisão do desembargador é liminar e precisa ser confirmada pela primeira turma do TRF2. O Ministério Público Federal disse que vai recorrer. Nos destaques internacionais, a ONU pede doações para o sudoeste africano depois da passagem do ciclone Idai. A tempestade que atingiu 3 países matou mais de 600 pessoas e deixou mais de 2 milhões de desabrigados. Na noite de 14 de março, o ciclone Idai atingiu a cidade de Beira, em Moçambique, com ventos de até 170 km por hora. Depois seguiu pelo continente, em direção ao Zimbábue e ao Malawi, destruindo aldeias e cidades e matando ao menos 657 pessoas nos 3 países. Em Moçambique, cerca de 3 mil escolas e mais de 30 mil casas foram destruídas e mais de 500 mil hectares de plantações que estavam prestes a serem colhidas foram perdidos. Sebastian Rhodes, coordenador de ajuda humanitária das Nações Unidas, afirma que foram afetadas mais de 1.800.000 pessoas e serão necessários mais de 280 milhões de dólares, cerca de R$1 bilhão, para os 3 primeiros meses de operações e assistência ao povo da região. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil confirmou o repasse de cerca de R$500 mil. A Alemanha já doou mais de $1 milhão e o Canadá promete 3,5 milhões em assistência. Outras contribuições vieram do Japão, Bélgica, Marrocos e Reino Unido. Nos Estados Unidos, uma parte do muro da fronteira com o México já tem recursos necessários. Eles virão do Pentágono. Enquanto a queda de braço entre a Casa Branca e o Congresso americano não se resolve, o Pentágono resolveu gastar $1 bilhão com a construção de 91 quilômetros de muro, com 5,5 metros de altura, além da infraestrutura necessária à vigilância, como uma estrada paralela, iluminação e monitoramento por câmeras. O projeto será feito pela engenharia do Exército. O chefe interino do Pentágono, Patrick Shanahan, justificou a decisão que concretiza uma promessa de campanha de Donald Trump, com a lei que autoriza o Departamento de Defesa a construir a infraestrutura necessária para o combate ao tráfico de drogas. Esses são os primeiros recursos liberados depois que Trump decretou em 15 de fevereiro o estado de emergência para driblar as negativas do Congresso e conseguir os 8 bilhões necessários para o muro completo. E subiu para 160 o número de mortos no ataque contra uma aldeia no Mali, na África Ocidental. E o governo do país desfez a milícia envolvida no massacre que foi condenado pela ONU e pelo Papa. O governo do Mali anunciou hoje o afastamento de chefias do exército e o fim das atividades de uma milícia de caçadores da etnia Dogon. Eles são suspeitos do ataque contra a aldeia de agricultores da comunidade Fulani, no centro do país, que já deixou 160 mortos, inclusive mulheres e crianças, além de mais de 50 feridos. O ataque aconteceu no sábado, enquanto o Conselho de Segurança da ONU fazia uma visita ao Mali e ao país vizinho, Burkina Faso, na África Ocidental, e apenas uma semana após um grupo da Al-Qaeda
ter reivindicado um outro ataque contra um campo do Exército que resultou na morte de 26 soldados. Os massacres foram condenados pelo Papa Francisco no Vaticano, pelos países da União Europeia e pela Organização das Nações Unidas, que exigiu medidas imediatas para garantir a segurança da população e restabelecer a paz e a estabilidade na região central do Mali. Na última reviravolta na novela do Brexit, nesta terça-feira, os parlamentares britânicos tomaram o controle da tramitação do acordo, depois de impor uma pesada derrota à primeira-ministra Theresa May. Os parlamentares pretendem colocar em votação ainda hoje diversas opções para o processo de saída do Reino Unido da Comunidade Europeia. O governo insiste em que o acordo acertado em novembro entre a primeira-ministra Theresa May e a União Europeia após mais de 2 anos de negociações permanece sendo o único caminho para a saída do Reino Unido do bloco. Mas o acordo já foi rejeitado 2 vezes no parlamento. A medida chama a atenção para a perda de autoridade da primeira-ministra, apesar dela ter afirmado que o governo não será obrigado a cumprir os resultados das votações. Entre as possibilidades a serem consideradas estão o acordo de May, um Brexit sem acordo, outro referendo, a revogação do processo de separação ou até um tratado de livre comércio. E a seguir, alunos e professores recebem cartas de apoio na volta à escola Raul Brasil após o massacre em Suzano. O Ministério da Educação recua sobre suspensão do teste de alfabetização de crianças. INEP publica edital do Enem 2019 e anuncia melhorias na segurança e também no sistema de inscrição. E ainda estudantes criam um boné detector de obstáculos para deficientes visuais. Nós voltamos já. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Verifique lajes e telhados, mantendo-os sempre limpos, desobstruídos e secos. Mantenha tonéis, barris e a caixa d'água sempre muito bem fechados. Lave com água corrente e sabão os potes de água para seus animais, no mínimo 2 vezes por semana. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações. O futuro tem um ponto de partida. Eu quero pro futuro, com certeza, abrir um negócio aqui na cidade. Eu pretendo trabalhar na área privada. Eu penso em ter uma carreira muito mais consolidada. Ter um mestrado, um doutorado. Para se aposentar, empreender, estudar ou fazer o que quiser, conte com a Previdência do Sicoob, o melhor investimento no seu futuro. De quanto tempo você precisa? Faça sua simulação em sicobprevi.com.br. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Para quem busca empréstimo consignado com as melhores taxas do mercado e sem burocracia, a XM Cred é a solução. Empréstimo para aposentados, pensionistas do INSS e servidores federais. Ao montar o seu escritório, procure a RS Móveis. Toda a linha completa para o seu escritório com móveis de qualidade e um atendimento personalizado. RS Móveis, Rua Paulo Camilo Pena, número 171, Centro. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. As últimas novidades do mundo da moda você encontra na Lu Fashion Moda Feminina. Rua Joaquim Murtinho, 222 Centro. Fone 3671-2681. JP Automecânica, especializada em câmbios automatizados, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica e mecânica em geral. Rua Prata, número 12, Amoreiras 2. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você.